O homem mais poderoso do mundo acordava todos os dias, e a primeira coisa que ele fazia era escrever sobre o quanto era inadequado. Não estou falando de um influenciador fingindo humildade para ganhar likes. Estou falando do imperador de Roma, Marco Aurélio. O homem que comandava legiões, que decidia o destino de milhões com uma única palavra, que tinha o mundo literalmente aos seus pés. E toda manhã, antes de qualquer reunião, antes de qualquer decreto, ele abria um diário e escrevia coisas como: você ainda está agindo como uma criança, você ainda perde a paciência, você ainda se deixa levar pela raiva, pelo medo, pela vaidade. Isso não era autopiedade. Era um ritual. Um ritual que ele repetiu por 20 anos. Nas tendas de guerra, à luz de velas, enquanto o império desmoronava ao redor. Se o homem mais poderoso do mundo se sentia assim, por que você acha que deveria se sentir diferente? Deixa eu te contar quem era Marco Aurélio de verdade. A gente tem essa imagem de imperador romano, toga branca, palácio de mármore, servos trazendo uvas. A realidade era outra. Marco Aurélio nunca quis ser imperador. Ele foi adotado pelo imperador anterior e jogado numa posição que jamais escolheu. Ele queria ser filósofo. Queria estudar, ler, debater ideias. Em vez disso, passou 20 anos governando um império em guerra constante. As guerras marcomanas duraram quase toda a sua vida adulta. Ele passava mais tempo em tendas militares do que em palácios, mais tempo enterrando soldados do que celebrando vitórias. E tinha mais. Marco Aurélio teve 13 filhos. 11 morreram antes dele. 11. Imagina enterrar 11 filhos. E ainda assim, toda manhã, acordar e governar um império, tomar decisões que afetavam milhões de vidas, manter a sanidade. Como alguém faz isso? Ele escrevia, não para publicar, não para impressionar ninguém. Escrevia em grego, não em latim, porque aquilo era só para ele. Um diálogo consigo mesmo, uma forma de não enlouquecer. E esse diário, que nunca deveria ter sido publicado, virou um dos livros mais importantes da história da humanidade. Meditações. Agora olha para sua vida. Você acorda, e antes de abrir os olhos, antes de colocar o pé no chão, você já está devendo. Devendo responder mensagens, devendo cumprir metas, devendo ser mais produtivo, devendo ser uma versão melhor de si mesmo. Você levanta e a primeira coisa que faz é olhar o celular. E o celular te mostra o quê? Todo mundo parece estar mais adiantado que você, mais produtivo, mais feliz, mais resolvido, mais bonito, mais rico, mais tudo. E você está ali, às 3 da tarde de um domingo, deitado no sofá, scrollando o feed, com aquela sensação de que está ficando para trás. Mas ficando para trás de quê, exatamente? Essa pergunta ninguém responde, porque a resposta não existe. Você está correndo uma corrida que não tem linha de chegada. E toda vez que você avança 1 metro, a linha se afasta 2. Os psicólogos chamam isso de comparação social ascendente. É quando você se compara constantemente com quem parece estar melhor. O problema é que as redes sociais transformaram isso numa tortura infinita. Antes, você se comparava com o vizinho, com o colega de trabalho, com o primo que foi bem na vida. Agora você se compara com 7 bilhões de pessoas e não vê a vida delas. Vê apenas os melhores momentos, os highlights, o trailer. É como se você estivesse assistindo ao trailer da vida de todo mundo, enquanto vive os bastidores da sua. Um estudo da Universidade de Pittsburgh descobriu que pessoas que checam redes sociais mais de 50 vezes por semana têm 3 vezes mais chance de se sentir socialmente isoladas. 3 vezes. Quanto mais conectado, mais sozinho. E tem outro dado. 70% das pessoas vão experimentar a síndrome do impostor pelo menos uma vez na vida. Aquela sensação de que você é uma fraude, de que todo mundo sabe o que está fazendo, menos você. De que a qualquer momento vão descobrir que você não é tão competente quanto parece. Você acha que isso é um problema moderno? Marco Aurélio sentia isso há 2000 anos. Ele escreveu nas Meditações: ao amanhecer, quando você estiver relutante em levantar, tenha este pensamento à mão: estou me levantando para fazer o trabalho de um ser humano. O imperador de Roma não queria levantar da cama. Ele também ficava ali olhando para o teto pensando: eu não quero fazer isso hoje. A diferença é o que ele fazia depois. Ele não se atacava por sentir isso. Ele reconhecia. E seguia em frente. Estou me levantando para fazer o trabalho de um ser humano, não o trabalho de um imperador perfeito, não o trabalho de um filósofo iluminado, o trabalho de um ser humano.
com todas as falhas que isso implica. Epicteto foi o mestre que Marco Aurélio mais estudou, e Epicteto tinha uma história interessante. Ele nasceu escravo, teve a perna quebrada pelo próprio dono, e ainda assim se tornou um dos filósofos mais influentes da história. Epicteto ensinava algo que Marco Aurélio repetia para si mesmo todos os dias: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não, e a maior parte do sofrimento humano vem de confundir as duas. Isso se chama dicotomia do controle, e é a base de tudo. O que está sob seu controle? Seus pensamentos, suas ações, suas escolhas, como você reage ao que acontece. O que não está sob seu controle? O que os outros pensam de você, se você vai ter sucesso, se as pessoas vão te reconhecer, o passado, os erros que você já cometeu. E aqui está o problema. Você passa a maior parte do seu tempo se preocupando com coisas que não controla, se preocupa com o que os outros vão pensar, se preocupa se vai conseguir ou não, se preocupa com erros de 5 anos atrás. E enquanto você gasta energia com isso, as coisas que você realmente controla ficam abandonadas. Marco Aurélio praticava algo que os estoicos chamavam de premeditação dos males. Toda manhã, antes de começar o dia, ele imaginava tudo o que podia dar errado. Ele escreveu: ao amanhecer, diga a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas. Parece pessimismo, né? Mas não é. É preparação. Quando você aceita que o dia vai ser difícil, ele deixa de te surpreender. E quando o dia deixa de te surpreender, você para de se culpar por não estar dando conta. No Brasil, 30% dos trabalhadores sofrem de burnout, 1 em cada 3. E a gente ainda acha que o problema é falta de disciplina. O problema não é falta de disciplina. O problema é que você está se cobrando por padrões que nem são seus. Você está tentando viver a vida de outra pessoa, uma pessoa que você viu no Instagram, uma pessoa que provavelmente também está fingindo. Marco Aurélio escreveu: não finja mais ser algo que você não é. Você não será perfeito, e não precisa ser. O imperador de Roma se dava permissão para ser imperfeito, não porque fosse fraco, mas porque ele entendia algo fundamental: a culpa não te torna melhor, a culpa só te paralisa. Existe uma diferença enorme entre olhar para si mesmo e dizer eu sou um fracasso, e olhar para si mesmo e dizer eu falhei hoje e amanhã posso tentar de novo. A primeira frase é uma sentença. A segunda é um recomeço. Ele também escreveu: não é vergonha precisar de ajuda. Você tem uma tarefa a cumprir, como um soldado na muralha. E se você estiver mancando e não conseguir subir sozinho, deixe que outro te ajude. Isso foi escrito pelo imperador de Roma, o homem que não podia mostrar fraqueza, o homem que o mundo esperava que fosse invencível. E ele estava dizendo: tudo bem pedir ajuda. Tudo bem não dar conta sozinho. Tudo bem mancar. Então o que você faz com tudo isso? Eu não vou te dizer para deletar suas redes sociais, nem para acordar às 5 da manhã, nem para parar de querer crescer. Isso seria fácil demais. E provavelmente não funcionaria. Mas e se, amanhã de manhã, antes de olhar o celular, você escrevesse uma linha? Só uma. Sobre o que está pesando em você. Não para se atacar, para reconhecer. Estou cansado. Estou me cobrando demais. Estou comparando minha jornada com a de pessoas que nem conheço. Estou com medo de não ser suficiente. Marco Aurélio fazia isso todas as manhãs, não porque era mais disciplinado que você, mas porque ele sabia que sem esse ritual, a voz da culpa ia falar mais alto que a voz da razão. Ele escreveu: você pode, a qualquer momento, se retirar para dentro de si mesmo. Não existe lugar mais tranquilo do que a própria alma. Faça essa retirada frequentemente e se renove. Você não precisa de um retiro espiritual, não precisa de uma viagem, não precisa de condições perfeitas. Você pode se retirar agora, aqui, por 1 minuto, fechar os olhos, respirar e lembrar que você é humano. Marco Aurélio governou Roma em guerra por 20 anos. Enterrou 11 dos seus 13 filhos. Foi traído por pessoas que amava. Carregou o peso de um império nas costas. E ainda assim, toda manhã, ele encontrava um momento de silêncio para lembrar que era imperfeito, para se perdoar, para recomeçar. Ele morreu em 180 depois de Cristo. Mas antes de morrer deixou aquele diário que nunca foi feito para ser lido. E nesse diário, o homem mais poderoso do mundo admitia todos os dias que não era suficiente.
E talvez seja exatamente por isso que 2000 anos depois a gente ainda esteja ouvindo, porque ele não fingia ser perfeito, ele era real. E no mundo de filtros e highlights, ser real é a coisa mais rara que existe. Ah, então fica a pergunta. Se Marco Aurélio, o imperador de Roma, o filósofo rei, o homem que tinha tudo, se dava permissão para ser imperfeito, quem te disse que você não pode? Quem te disse?